Os juvenis estão liberados, os professores estão abençoados. Deus abençoe o cultinho das crianças e dos juvenis, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que estão no fundo aí, tem cadeiras aqui, viu, irmãos? Nesse lado aqui, ó. Sente aqui, meu querido. Desse lado aqui tem algumas cadeiras aqui, ó. As 10 cadeiras tem nesse lado aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dar alguns avisos. Dia 21, sem ser, então na segunda, né, amanhã, na outra segunda-feira, dia 21, nós teremos o início do cursão e do CTL. Se você não fez a sua inscrição ainda, procure o pastor Valteli no final do culto, ali na mesa de som, e faça a sua inscrição com ele. Dia 21, às 19h30, aqui no prédio da igreja, então, teremos início no segundo semestre dos cursos, cursão e CTL. Vem cá, meu amor, para você falar das crianças. Fica aqui. O pastor está lembrando só que o cursão, né, de adulto, cursão e CTL, é para jovens acima de 15 anos, tá? Porque nós temos o cursão, né, que é dado para os juvenis. Então, até mesmo para você ter um entendimento um pouco melhor, acima dos 15 anos, cursão e CTL, tá? Depois a gente dá uma olhada na lista. Dia 1, 2 e 3 de setembro nós temos o que, irmãos? Encontro, nosso terceiro encontro do ano. Tenho certeza que vai ser uma glória, amém? Então, os líderes, os irmãos, estejam já atentos nas células, né? Para enviarmos aí no mínimo uns 60 encontristas para esse encontro, amém? Glória a Deus. Sábado, agora dia 19, nós temos a nossa festa caipira. Então, né, os irmãos estejam aí, avisando nas células também, convidando aí os vizinhos, os familiares, né, tudo na festa vai ser a R$2. Como nós sempre falamos, nós nunca como igreja visamos ter lucro em algo. Nossos eventos, né, são eventos voltados, né, para os irmãos. Os encontros, as conferências, as comunhões que nós fazemos, estamos cobrando esse valor de R$2 apenas para, né, não dar conotação de ser tudo de graça e haver desperdício. Então é uma maneira de você investir também R$2, né? Tudo a R$2 a nossa festa caipira. Sábado a partir das 19h30, aqui ao lado do prédio da igreja. Os irmãos que, não sei, crianças, talvez juvenis, os irmãos que puderem nos ajudar com troco, né? Como vai ser a R$2, talvez fique fácil, né? Porque o irmão chega ali com R$10, compra 5 coisas ali a R$2, fechou a conta. Mas às vezes vão precisar de troco. Então você que pode estar passando aqui durante a semana e deixando a secretaria trocando, né, trazendo troco para nós, vai nos ajudar então para o sábado da nossa festa caipira, amém? E a partir de hoje, irmãos, a rede de jovens, todo domingo, vai ter um discipulado, vai ter um grupo de jovens, nós vamos fazer uma cantina dos jovens. Os jovens vão começar já a arrecadar dinheiro para a nossa conferência de fevereiro. Estamos aí estudando alguns nomes para trazermos aí a nossa conferência em fevereiro. E os jovens, para ajudar, né, ajudarem a baratear os custos, vão começar a fazer cantina então todo domingo. Hoje tem cachorro quente. Domingo que vem tem galinhada. Você pode tanto levar como pode comer aqui no prédio.
Então acabou o culto, se não quiser sair para comer fora, né, quiser comer aqui e abençoar ainda os jovens, né, e abençoar a igreja e acabar sendo abençoado, porque a conferência vai ser para nós, né? Então os irmãos da Rede Jovens estão, cada domingo vai ter algo para ser oferecido para os irmãos, amém? Glória a Deus. A pastora Cláudia quer dar um aviso acerca das crianças. Eu não sei quantos irmãos, né, têm acompanhado as conferências, não sei quantos irmãos se lembram às vezes de algumas palavras que foram liberadas sobre a igreja, né? E desde o início do ano temos falado que esse ano 2017 é o ano das portas abertas. Eu não sei como que você tem desfrutado disso, meu querido. Eu não sei como você tem visto isso. Se você tem olhado apenas com os olhos naturais, ou se você tem conseguido contemplar com os olhos espirituais as portas que Deus tem aberto na sua vida, né? Eu tenho testemunhado de muitas portas que Deus tem aberto na vida da igreja. E semana retrasada, não sei, certo? Ou na outra semana, Deus começou a abrir portas nas escolas. Deixa a pastora Cláudia falar. Senão ele me chama aqui. Graças a paz, irmãos. Nós queremos compartilhar da grande alegria que nós temos no Senhor, né? Já tem mais ou menos um mês, a Guinélia compartilhou comigo de uma irmã, uma líder, a Mara, que tinha um desejo muito grande de iniciar uma célula na escola, né? Na escola lá no universitário, que é onde ela mora. E aí o Senhor abriu a porta dessa escola. A diretora chamou a Mara compartilhou como era o trabalho, e a diretora então chamou a Mara e conversou com ela, e falou para ela o que estava acontecendo ali na escola, que estava acontecendo até problemas entre as professoras, né, entre ela e algumas professoras, e ela sentiu a necessidade de ter a presença de Deus ali naquela escola, né? Inclusive a diretora, ela já veio aqui na igreja algumas vezes. A minha filha levou a filhinha dela para a célula, ela recebeu Jesus na célula, a filha dessa diretora. Na época que elas eram muito pequenininhas, a Deusi era líder delas, né? E ela ia nessa célula, depois os horários não deram mais certo para elas estarem indo. Acredito que agora ela também virá e trará a filha, né? Porque ela está com o coração aberto e vendo que o Senhor está agindo. Então nós começamos ali o trabalho na escola, amanhã é a segunda célula. A Guinélia e a Mara, aberta, às vezes vai para ajudar. Falei para a Guinélia que enquanto eu estou com a minha mãe, fica difícil eu ir, mas quando a minha mãe não estiver comigo, eu vou estar com ela também, ajudando, porque são 100 crianças na parte da manhã, em torno de 100 crianças na parte da manhã, e em torno de 80 crianças na parte da tarde, ou vice-versa. Não sei se eu troquei, mas é 180 crianças no total. Então Deus está fazendo uma grande obra, né? Então eu quero estar ali com elas também. E as irmãs, as líderes eufóricas, eu quero também uma célula na escola. Eu falei, calma, você vai ter também. Então nós estamos vendo como Deus está abrindo as portas, né? Tudo que o Senhor falou a respeito do ministério infantil já está acontecendo. E vai ser cumprido tudo aquilo que Ele falou em nome de Jesus, né? E aí então, essa semana passada, o Senhor abriu a porta da ação social. Todos conhecem a ação social? Não, como que é aqui na esquina? Lar da Criança. Ação social também, o prefeito abriu as portas, só precisamos ir lá, bater o martelo. Mas, por enquanto, aqui no Lar das Crianças, nós começamos o trabalho ali, célula com as crianças. Inclusive, as 3 crianças do lar estão aqui no cultinho. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, nós estamos muito felizes e nós cremos que isso é só o início. Eu falei para as irmãs a hora que a Guinélia postou as fotos e compartilhou como foi e tal, mandou o áudio para mim e tal. E eu comecei a ver aquelas fotos, o Senhor falou para mim, pode ficar alegre, mas é só o início. Sua alegria ainda não é nada perto do que eu vou fazer. É só o início do que Deus fará. O Senhor disse que daria água boa em nossas mãos. Ele vai dar. Nós cremos nisso, amém? E vai começar pelas crianças, em nome de Jesus. Então, irmãos, todas as vezes que você estiver orando pela igreja, pelo ministério, ore pelo ministério infantil. Ore pelas líderes, pelas discipuladoras. Ore por mim,
porque nós cremos que o Senhor fará uma grande obra nesse ministério. Nós cremos que o Senhor fará uma revolução nas escolas também. Então ali no Facebook a Bárbara, que é a diretora, postou as fotos e começou a comentar algumas coisas. E como a gente sabe que não podemos levar a bandeira da igreja, a nossa bandeira lá é Jesus, eu compartilhei da alegria, mas eu não falei nada da igreja, nada. E as pessoas começaram ali a elogiar ela. As escolas precisam é de Deus mesmo, as escolas precisam de mulher igual você. Eu falei, Senhor, tá aí. Essa é a porta que foi aberta, que será aberta em todas as escolas. Em nome de Jesus, amém? Então, eu acho que as crianças estão no cultinho, e a hora que você vê essas crianças, abrace elas. Essas crianças são carentes de amor, irmãos. Fui ali, abracei eles e me apresentei para eles, falei para eles que eles eram muito importantes, eles eram bem-vindos em nosso meio. Essas crianças precisam ser amadas, amém? Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, diante de Deus, eu creio que realmente isso é apenas o começo, né? Deus nos deu uma visão como igreja, e eu creio que essa visão tem um propósito, né? Deus nos deu uma visão de edificarmos uma igreja de vencedores, uma igreja que expresse a glória de Cristo, uma igreja onde cada membro é um ministro, uma igreja onde cada casa é uma igreja. Mas o propósito de tudo isso é conquistarmos a nossa geração para Deus. Irmãos, eu creio que nós vamos conquistar a nossa geração para Deus. Eu creio que nós vamos conquistar Água Boa, vamos conquistar o Mato Grosso e vamos conquistar o Brasil para o Senhor Jesus. Eu creio, tenho convicção disso. Tenho certeza no meu espírito acerca dessas coisas, que o Senhor nos chamou para cumprirmos um propósito. Eu quero continuar falando acerca disso essa noite, né? O obreiro Rafael ministrou isso domingo retrasado, eu compartilhei um pouco acerca disso domingo passado, e eu estava meditando essa semana e contemplando tudo, né, que Deus tem feito em nossas vidas, na vida da igreja, e eu comecei a lembrar algumas coisas acerca da minha vida, e o Espírito Santo me conduziu de novo essa semana a preparar algo, né, acerca do propósito de Deus, acerca dos testes de Deus, né? O propósito de Deus, né, para ser cumprido na nossa vida, né, como o obreiro Rafael ministrou, nós precisamos responder ao propósito, e essa resposta ao propósito de Deus, ela inclui alguns testes na nossa vida. Eu estava lendo um texto lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, é interessante como que a gente olhando para a vida de Jesus, a gente olhando para a história de Jesus, assim como olhando para a história de homens de Deus, né? Histórias que o Senhor permitiu que ficassem registradas por causa de um propósito. E nós percebemos que Jesus, ao começar o seu ministério, não sei se você lembra, isso foi logo depois de Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus é batizado, ali começa o seu ministério. Nesse momento, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser testado. E Jesus passa então, vamos assim dizer, por momentos chaves na vida dele. Irmão, você precisa entender. O Senhor nos permite passarmos por momentos chaves em nossas vidas. Essa palavra chave, irmão, não é apenas uma frase de expressão. Tem coisas que são chaves espirituais da nossa vida. Lembra? A Bíblia diz que Jesus tem as chaves de Davi. Ele abre portas que ninguém abre, e ele fecha portas que ninguém fecha. Mas assim como Jesus, essas chaves, elas estão disponíveis a nós. As nossas respostas ao propósito, as nossas respostas diante dos testes de Deus, as nossas respostas diante das circunstâncias, elas nos dão duas escolhas. Ou as nossas respostas dão duas escolhas ao Senhor Jesus. Ou Ele usa as chaves para abrir as portas de acordo com a resposta que eu estou dando, ou Ele usa as chaves para fechar as portas. Mas a decisão é nossa. Somos nós que decidimos, através dos testes, das provas, das provações. Se você quiser usar, né, o verbo que foi usado aqui, das tentações que nós passamos. Nós somos tentados, somos provados diariamente, constantemente. Jesus foi provado por inúmeras vezes. Agora, nós precisamos dar respostas certas diante dessas provações. Não são apenas respostas, mas precisam ser respostas certas. A Bíblia diz que Jesus foi levado então ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Eu creio em algo que a Bíblia diz, meu querido. A Bíblia diz que Deus sonda e esquadrinha o coração do homem. E Deus concluiu através da sua palavra, através do sondar o coração do homem, através do esquadrinhar o coração do homem, Deus concluiu que os desígnios do coração do homem são maus. Então eu creio, meu querido, que existem muitos homens que são instrumentos de Deus, mas eu também creio que tem muitos homens que por trás dos desígnios então do coração deles está o diabo. Mas você precisa entender uma coisa, meu querido: atrás do diabo está Deus controlando todas as coisas, e em todas elas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, meu querido. Quer você consiga fazer a leitura naquele momento que você está enfrentando aquela circunstância, aquela situação, aquele teste, aquele problema, ou quer você entenda isso mais tarde. Eu fui entender alguns propósitos da minha vida só agora, depois que eu atingi uma certa maturidade.
Mas importante é você compreender que quando você passa, né, pelas provações, quando você passa, enfrenta então as circunstâncias, Deus não quer que você apenas passe, mas Deus quer que você tire experiências dessas circunstâncias, desses testes, dessas provações que você enfrentou. Você não pode simplesmente passar por passar. Você precisa passar, e você precisa ver que houve um propósito naquilo. E aquele propósito, ele vai te levar então a você dar respostas corretas agora, para você cumprir um propósito eterno. E é interessante que tudo isso era apenas um teste para Jesus. Por quê? Porque na realidade Jesus teria todos os reinos do mundo e toda a glória, mas por um caminho que Deus já havia determinado, por um caminho que Deus já havia preparado para Jesus, a cruz. O diabo contemplando o propósito, o diabo então, ele quis testar o coração de Jesus. O diabo, na verdade, ele estava oferecendo para Jesus um atalho, um caminho sem a cruz, um caminho sem o preço pago através da sua morte. E é isso que eu quero falar para você essa noite, meu querido. Cuidado com os atalhos. Cuidado. O diabo vai fazer de tudo para frustrar esse propósito eterno pelo qual você foi criado. O diabo vai fazer de tudo para frustrar o propósito pelo qual Deus te uniu com um homem ou com uma mulher no seu casamento. Deus vai fazer de tudo para frustrar o propósito pelo qual agora você foi levantado, reconhecido como líder de célula. Eu falei, Deus? Não, você entendeu errado, amor. Eu falei, Deus, eu falei o diabo, irmãos? Não, irmãos, me ajuda. Fala que eu falei o diabo. Que é isso, irmãos? Vocês entenderam errado. O diabo vai fazer de tudo, meu querido, até você ouvir errado, para frustrar o propósito de Deus na sua vida. Mandei bem agora, né? Saí bem agora. Mas veja, eu tenho visto que o diabo tem levantado algumas circunstâncias na mente de alguns irmãos, e esses irmãos então se deram por vencidos, de que realmente a célula dele não tem como multiplicar, de que a situação, a circunstância que ele se encontra ali, não tem como ele dar respostas corretas para Deus. Eu tenho percebido que muitos irmãos até têm orado a Deus e falado, Senhor, eu quero dar respostas, Senhor, eu quero responder, mas Senhor, eu não estou vendo como, não estou encontrando uma saída. Por quê? Porque foram convencidos pelo diabo que as portas estão fechadas, e estão dando respostas que não têm permitido o Senhor abrir as portas. Nós precisamos dar respostas em fé diante das circunstâncias, irmãos. Dar respostas diante de uma leitura natural é fácil. Dar respostas de você investir em algo quando está indo tudo bem financeiramente é fácil. Nós nem precisamos de Deus para isso. Dar resposta quando aparentemente está tudo certinho, está tudo favorável. Está tranquilo, está favorável, está tranquilo. Como é que é? Que louvor lá? É fácil. Mas dar resposta em fé, meu querido, existe uma postura, existe uma atitude que nós precisamos ter. Uma resposta em fé. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo nada, eu não estou nem ouvindo Deus falar comigo, mas eu vou dar uma resposta em fé para o Senhor. Eu vou dar uma resposta porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio que o que o Senhor falou é a verdade, e eu creio que o que Ele disse vai se cumprir na minha vida. Está tudo
desfavorável. Mas eu creio que pela palavra e pelo Espírito, Deus vai fazer acontecer. Aí é quando você se posiciona. Aí você olha para a sua célula, aquela célula mirrada, 3, 4 irmãos, ou às vezes tem 20 irmãos, mas tem 20 irmãos que já fazem 15 anos que estão ali. E aí, isso te faz ter aquela leitura, né? Poxa, mas esses irmãos aqui, ó, nasceram com a gente na igreja. Rapaz, entra ano, sai ano, é o grupo que eu tenho e não vai, sabe? E eu sei que esse ano não vai multiplicar, porque é o grupo que eu tenho de novo. Já é o 3º ano que eu estou nesse ciclo. Mas daí o diabo te faz olhar e não te faz ver o potencial que há nesses irmãos. E aí você dá por determinado no seu coração já que a sua célula não vai se multiplicar. Veja, eu estou pegando um exemplo prático nosso de igreja como célula, mas você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. E aí você olha e fala, então não vai multiplicar, porque você já determinou no seu coração. Você até faz coisas, você até faz eventos, mas no seu coração você determinou, não vai multiplicar. E aí chega no final do ano e não multiplica. E você ainda fala, eu sabia que não ia multiplicar. Eu sabia que Deus não estava nesse negócio aqui. Olha, eu sabia que eu não nasci para ser líder de célula. Olha, eu sabia que esse negócio é difícil demais. Rapaz, é muito cansativo. Olha, eu já tenho tantas coisas para fazer, e sabe? Se eu tiver que abrir mão de algo, eu vou abrir mão de liderar célula, porque é a coisa mais difícil desse mundo. Olha, lidar com pessoas é difícil demais. Como eu já ouvi, às vezes pastores falando que lidar com gente é difícil demais. Irmão, lidar com pessoas, com gente é fácil demais, porque nós estamos lidando com pessoas que têm a natureza de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus, que quando você botar o joelho no pó, no chão, e a boca no pó, e orar, o Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa. Agora o problema é que a gente pensa que nós somos o Espírito Santo na vida da pessoa. Não, porque eu vou chegar lá e eu vou falar, e ela vai me ouvir. Irmão, esquece. Não é homem que muda o homem. Só Deus é capaz de mudar o homem. Só Deus é capaz de mudar essa sociedade. Só Deus é capaz de mudar esse sistema caído, esse sistema corrupto. Não vai ser um homem, vai ser o Senhor. E Ele vai fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Assim como o próprio Espírito levou Jesus para ser tentado, provado, testado no deserto. Então nós precisamos aprender a darmos respostas em fé, nos posicionarmos em fé diante dos problemas, diante das circunstâncias. Então cuidado com os atalhos, irmãos. Tem pessoas que pegam atalhos, né, para o casamento. Tem pessoas que pegam atalhos para a questão da prosperidade. Tem pessoas que pegam atalho para a honra, atalhos para a glória, atalhos para o poder. Tem pessoas que pegam atalhos profissionais, pegam atalhos espirituais. Cuidado com os princípios que você está adotando, meu querido. Se o atalho for devido ao favor de Deus que está sobre a sua vida, mas através de padrões bíblicos que Ele estabeleceu, amém. Mas se o atalho foi criado por conceitos desse mundo caído, cuidado. Cuidado, porque o lobo, ele pode estar armando alguma cilada para você. Cuidado, porque o lobo pode botar alguma plaquinha, sabe, de atalho. Mas para lá na frente, ele armar uma emboscada para você. Cuidado. Nossa vida é marcada por decisões. Nossa vida é marcada por semeaduras que nós fazemos. Você pode escolher aquilo que você vai plantar, mas você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Então cuidado para você não entrar numa corrida simplesmente para agradar homens. Cuidado para você não entrar em propósitos
que talvez vão agradar você mesmo, ou vão agradar outros que estão ao seu redor, mas talvez não são propósitos que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Eu tenho aprendido algumas coisas, sabe, irmãos? Dentre elas, orar por tudo, por tudo. Já me ouviu falar acerca disso? É lá atrás, quando então começamos com esse negócio de abrir igreja em Canarana, abrir igreja em Chavantina, em Querência, né? Meus pais na época moravam em Canarana. O pastor Jorge chegou em mim e falou: Darlan, você não quer ir para Canarana? A célula está crescendo lá, precisamos mandar alguém para lá, um pastor para lá. Olha, sua família está lá já, vai ser bênção para você, vai ser bom. Você está preparado, está pronto. Eu olhei e falei: ó, pastor, me corrija se eu estiver errado, pastor. Mas Deus nunca falou para mim que eu iria sair de Água Boa. Deus nunca disse para mim que eu iria para algum lugar. Todas as palavras que eu tenho recebido da parte de Deus, eu tenho recebido para cá, para Água Boa. Assim como tem acontecido até aqui, com o pastor Reinhard. E sabe, meu coração não está fechado, eu tenho orado diante de Deus. Eu falo: Senhor, para onde o Senhor me enviar, eu irei. E tenho falado para Deus: Senhor, envia-me a mim. Mas daí vem os homens de Deus, que eu creio que são homens de Deus, profeta de Deus, e fala: ó, Deus vai fazer aqui, Deus vai mandar pessoas para virem aqui, você vai treinar muitos, mas aqui. Aí eu falo: ai Deus, amém, eu fico aqui. Não são essas coisas, irmão, sabe? Tem pessoas pegando atalhos, que ela olha e fala: ah, mas são atalhos que todo mundo pega. Mas são atalhos que estão fora do propósito eterno de Deus. São caminhos que não são os caminhos de Deus para a sua vida. E sabe, às vezes não é nada muito pecaminoso. E quando é algo muito pecaminoso, a gente até consegue fazer a leitura, não é verdade? Mas às vezes não é nem algo que é muito pecaminoso. Mas às vezes falta você parar e falar: Senhor, isso é propósito do Senhor para a minha vida? O Senhor está nisso, Senhor? É vontade do Senhor? É desejo para o Senhor, para a minha vida? E fala comigo. Ele vai falar, meu querido. Ele vai falar. Hoje em dia tem atalhos, sabe, muito fáceis. Atalho para sermos promovidos, atalhos para conseguirmos coisas, né? Barganharmos, fazermos trocas profissionais, atalhos, sabe? Sim, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, como internet. Aí você faz um gatinho na internet, lá porque todo mundo faz, não tem problema nenhum. Faz um gatinho na energia. Ah, mas e aí? Esse governo aí, as tarifas são muito caras. Sabe? A Sky Gato, coisa simples. Mas que se você orar, você vai entender que não há propósito de Deus nisso. Às vezes há um propósito, mas um propósito simplesmente humano. Um propósito que aí você está conceituando de acordo com os padrões caídos desse mundo, não com os padrões bíblicos. E às vezes nos sujeitamos a isso, nos rebaixamos a isso, porque sabe, aquele pensamento, aquele engano, aquela seta do diabo: ah, isso não tem problema não, isso não tem nada não, isso aí não é o problema, tem coisas muito maiores que são problemas, isso aí não é problema. E aí vamos cedendo, vamos perdendo o propósito, vamos nos desviando do propósito. Olha, eu já vi cada casal entrar nesse negócio de casamento, esse negócio que é uma arte, mas entrar fora de propósito e depois se frustrar. Mas é interessante que quando nós fazemos algo fora de propósito, nós não nos frustramos com nós mesmos, nos frustramos com Deus. Aí achamos que Deus, né, Deus não quer a minha felicidade, Deus não quer a minha alegria, não, Deus não quer que eu prospere, não, Deus não quer que eu avance. Olha aí, olha o que Deus fez comigo. Como que Deus permitiu um negócio desse comigo? Onde é que Deus estava numa hora dessa? Mas é interessante, quando fomos entrar no propósito, não oramos a Deus, não pedimos a Deus: Senhor, é isso.
O Senhor me criou para isso, Senhor. Essa é a resposta que eu tenho que dar. Esse é o investimento que eu tenho que fazer. Aí queremos muitas explicações de Deus. Queremos que Deus mostre tudo de uma maneira detalhada. Não precisa. Que Deus já está dentro de você, meu querido. Deus já habita em você. Você não precisa ser convencido por Ele. Ele não precisa forçar. Ele já está aí. Ele já fala com você todos os dias. Ele já te direciona no caminho todos os dias. Nós precisamos apenas, às vezes, sermos mais sensíveis, mais atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que entram em corridas, que levarão a conquistar uma coroa, mas uma coroa corruptível. É interessante que Paulo fala, lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9, do 23 ao 27, 1 Coríntios 9, 23 ao 27, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Havia um propósito na vida de Paulo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que correm no estádio para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, não sem propósito. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque Jesus não pegou atalhos. No momento do teste, Jesus resistiu ao diabo. Como filho do homem, Jesus submeteu em tudo. Honrou pai e mãe, se submeteu a ser batizado por João Batista. Quando acusado inocentemente, se submeteu às autoridades. Quando foi nos ensinar a orar, Jesus fez uma afirmação, meu querido, que se você for sincero com você mesmo, você vai perceber que toda busca humana sem Deus, todo homem sem estar no centro da vontade de Deus, todo homem sem contemplar o propósito eterno de Deus, ele está em busca de honra, glória e poder. Mas é interessante que Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9, e depois o versículo 13, quando Jesus foi ensinar a orar, olha como Jesus nos ensinou a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas olha como Jesus termina a oração: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí, se você abrir lá em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, como filho de Deus, olha o coração de Jesus, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas olha o versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que Jesus foi coroado no céu, e ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Isso é poderoso demais, irmãos. Nós não precisamos nem ter, nem fazer nome aqui na terra. Não precisamos estar em busca de poder, glória e honra aqui na terra. Precisamos apenas responder ao propósito de Deus, ao chamar de Deus, responder aos testes de Deus. Sempre que Deus for levar você a um lugar mais alto, meu querido, Ele permitirá um teste em sua vida. Antes do próximo ano na escola, sempre haverá um teste, para vermos se estamos aptos para o próximo estágio. José, ele era filho de Jacó, e para que seus sonhos se cumprissem, ele passou por alguns testes. Para chegar à casa de Potifar, o teste foi o poço. Para chegar ao governo do Egito, o teste foi a prisão. Moisés, ele foi testado 40 anos no deserto, antes de Deus o chamar para libertar o povo de Israel do Egito. Davi, depois de ter sido ungido rei por Samuel, ele ainda foi perseguido por 13 anos, antes de começar a reinar. Se você quer ser um instrumento das mãos de Deus, então é momento de você passar pelas provas de Deus, para ser aprovado diante dEle, e assim prosseguir para um novo nível mais alto, meu querido. É tempo de passarmos, é tempo de respondermos, irmãos, é tempo de sairmos da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança, é tempo de compreendermos que existe algo então chamado propósito eterno. Deus quer cumprir esse propósito na sua vida. Deus nos chamou para vivermos uma vida, e uma vida em abundância, mas uma vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a viver na abundância, mas mesmo na escassez, ele estava contente, feliz no Senhor, crendo na abundância do Pai, nos cuidados do Pai, na provisão do Pai, visando cumprir um propósito eterno. Pôde chegar no final da carreira e fazer aquela afirmação poderosa: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não adianta você combater o bom combate, não adianta você completar a carreira, meu querido, mas não guardar a sua fé. Pode ser no meio da corrida, pode ser que você se corrompa, pode ser que você então mude o foco. Em vez de visar a coroa incorruptível, passa a visar uma coroa corruptível, um prazer momentâneo. Olha, irmãos, eu imagino que vai ser terrível chegarmos no final da corrida, completarmos a carreira
mas percebermos que não guardamos a fé, não recebermos a recompensa, não recebermos a coroa, olharmos para trás e percebermos que estávamos errados, que a palavra de Deus estava certa. Meu querido, o que você for fazer, viva uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus. Enquanto jovem, viva como jovem, guiado pelos princípios da palavra de Deus. Enquanto casado, viva casado, cumprindo os princípios da palavra de Deus. Viva, meu querido, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que Ele te leve para o deserto, para você ser tentado pelo diabo, mas viva guiado pelo Espírito Santo de Deus. Viva dando respostas corretas para o Senhor. Muitas vezes vamos ser testados apenas para glorificarmos o nome de Deus. Não sabemos às vezes o que acontece no mundo espiritual, mas se somos testados, você precisa ter uma certeza, meu querido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa ter essa certeza dentro de você. Tudo coopera, tudo coopera, tudo contribui. O que não contribui, influi. Mas tudo coopera, meu querido. Você precisa ter essa certeza, essa convicção, meu querido. A história de Jó é uma história incrível. Aparentemente não havia nada errado na vida de Jó, havia. Mas mesmo sem Jó saber, no mundo espiritual, as coisas estavam acontecendo. O diabo chegava diante de Deus, e Deus apresentava a Jó como um exemplo de vida. Você conhece a história? No desenrolar da história, assim como Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser testado, tentado, provado no deserto, Jó também, ele foi entregue a Satanás. Mas qual o objetivo? Simplesmente para mostrar ao diabo que há servos fiéis na terra, homens e mulheres tementes a Deus, que se desviam do mal. Há um propósito, há um objetivo, talvez não natural, talvez não humano, mas um propósito, um objetivo espiritual, meu querido. Você precisa permitir o Espírito Santo trazer convicções no seu coração, meu querido. O que te falta às vezes é isso, é apenas dar espaço ao Espírito, para Ele trazer convicções, clarezas, certezas ao seu coração, ao seu espírito, para você começar a dar passos de fé, como um homem e como uma mulher, que agora estão caminhando num propósito de Deus, um caminho trilhado pelo Senhor, mesmo que esse caminho te leve à morte, e à morte de cruz, mas você vai, porque agora você tem certeza, convicção, de que você está no centro da vontade de Deus. Parece loucura para o homem isso, isso é loucura para o mundo, mas são convicções, que só quem é guiado pelo Espírito pode responder, pode compreender. Se Deus te querer como um testemunho, meu querido, passe nos testes, pois sua vida será um modelo no mundo espiritual. A melhor maneira de você passar os testes de Deus é com alegria, pois se o alvo de Deus é nos aprovar, então quanto mais testes, mais aprovados seremos. Eu finalizo com Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 1,
versos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meu irmão, persevere, fique firme, não perca o propósito, não tire os seus olhos do alvo. Você vai chegar naquele dia e você vai receber a recompensa. Você vai chegar naquele dia e o Senhor vai colocar uma coroa sobre você, uma coroa de glória. Ele vai te entregar o prêmio. Ele vai olhar para você e vai chamar você de vencedor, porque você venceu, porque você perseverou, porque você creu, porque você deu respostas ao chamar de Deus que está sobre a sua vida, meu querido. É tempo de darmos respostas, meu querido. É tempo de nos levantarmos junto com o Senhor Jesus e conquistarmos toda essa geração para Deus. Nas escolas, no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu ambiente familiar. Deus quer usar a sua vida com um propósito. Um propósito. Você é instrumento nas mãos do Senhor, meu querido. Instrumentos para imprimirmos o caráter de Cristo em Água Boa, no Mato Grosso e no Brasil. Olhe para cá, meu querido. Não se corrompa. Não se corrompa, meu querido. Guarde o seu coração no Senhor. Guarde a sua fé no Senhor, meu querido. Não permita que haja nada entre você e o Senhor. Não permita que hajam barreiras. Não permita, sabe, que hajam divisões do seu coração, rompimentos do seu coração, acerca da sua confiança nos princípios eternos da palavra de Deus. Confie em tudo no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará na sua vida. Você crê nisso? Fique de pé onde você está essa noite, meu querido. Eu não sei qual tem sido a sua oração nesses últimos 15 dias, nesse tempo que estamos falando de propósito. Eu não sei o que você tem orado ao Senhor. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor acerca do propósito, meu querido. Mas eu creio que essa noite o Senhor, Ele deseja ministrar o seu coração de uma maneira muito particular. O Senhor deseja revelar coisas ao seu coração essa noite. O Senhor deseja te chamar para um novo nível de intimidade, ao novo nível de relacionamento na presença dEle, ao novo nível de busca, ao novo nível de consagração. Eu sei que o Senhor tem falado com muitos aqui já nesses dias. O Senhor está esperando que você dê apenas uma resposta. O Senhor está esperando que você dê apenas um passo, meu querido. O Senhor quer te levar a você desfrutar de abundâncias da parte de Deus em áreas da sua vida que você tem passado por escassez, por dificuldades. Talvez tenha áreas da sua vida que estão secas. Talvez tenha áreas da sua vida, sonhos que morreram, sonhos que foram enterrados, sonhos que foram lançados num poço. Talvez até uns anos atrás, até um tempo atrás, você entendia o propósito de Deus. O Senhor quer suscitar esse propósito na sua vida essa noite, meu querido.
O Senhor quer te lembrar essa noite do propósito eterno na sua vida essa noite, meu querido. O Senhor te diz essa noite: você tem valor, você é importante. O Senhor te diz essa noite: eu te chamei pelo nome, eu te criei para um propósito eterno. E o Senhor te diz: você vai cumprir esse propósito. O Senhor te capacita essa noite, meu querido. O Senhor te fortalece essa noite. Talvez você tenha passado por tentações, talvez você tenha passado por provações, tem se sentido fraco, tem pensado que não vai conseguir. Mas essa noite o Senhor te diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Entregue os teus propósitos ao Senhor. Entregue o que está no seu coração ao Senhor essa noite. Talvez tenha buscado algo, mas talvez essa noite é hora de você entregar. É hora de você falar: Senhor, é teu, a minha vida é tua, os meus caminhos são teus, os meus propósitos são teus, minha família, minha casa é tua, o meu ministério é teu, os meus negócios são teus, minha vida profissional é tua, minha vida financeira é tua, minha vida conjugal é tua. Mas me mostra, Senhor, me mostra o teu propósito essa noite. Nós sabemos que os teus testes, Senhor, os teus testes são para nos aprovarmos, Senhor. Os teus testes são para nos prepararmos. Os teus testes são para nos fortalecermos. Os teus testes são para nos alargarmos, Senhor. Nós queremos dar respostas certas, Senhor. Queremos responder ao teu chamado, Senhor. Queremos cumprir o propósito, Senhor. Nós estamos na corrida por causa de uma coroa incorruptível, Senhor. Não nos permita pegarmos atalhos, Senhor. Não queremos pegar atalhos fora do teu querer, atalhos fora da tua vontade, atalhos fora do teu favor, Senhor. Queremos completar a corrida, Senhor. Queremos terminar a nossa carreira, Senhor. Mas queremos naquele dia ouvirmos do Senhor que fomos aprovados pelo Senhor. Não queremos ser aprovados por homens, Senhor. Não queremos agradar a homens, Senhor. Não queremos agradar a um propósito natural, Senhor. Queremos agradar o Senhor, Pai. Que a nossa vida, Senhor, que possamos viver a vida de tal forma que agrademos unicamente o Senhor, Pai. Leva-nos ao novo nível, Senhor. Leva-nos como igreja ao novo nível. Leva os meus irmãos ao novo nível, Senhor. Ao novo nível de maturidade, ao novo nível de entendimento da tua palavra, ao novo nível de conhecimento, ao novo nível de autoridade. Leva-nos como igreja a avançarmos, a conquistarmos territórios, Senhor, a respondermos o chamado, o propósito pelo qual o Senhor
Ó Deus, nos constituiu aqui nesta cidade, Senhor. Que cada líder de célula, que cada célula cumpra o seu propósito. Que cada membro, Senhor, cumpra o seu propósito. Que cada um, Senhor,